Olá, sejam muito bem-vindos ao Concurseja. Hoje a gente vai fazer uma análise focada, um mergulho, pode-se dizer, nos pilares da ética na advocacia. Olá a todos. É um tema, assim, crucial, né? Não só para quem está ralando para a prova da OAB, mas, olha, para a integridade da prática jurídica no dia a dia mesmo. Com certeza, a ética é a base de tudo na nossa profissão. E a gente vai explorar hoje os pontos mais importantes que definem a conduta do advogado, usando como base um material bem completo que a gente estudou. Sim, e acho que um bom ponto de partida, sabe, é entender um pouco a hierarquia das normas que regem isso. Boa ideia. Como funciona essa estrutura? Bom, a gente tem o Estatuto da Advocacia, que é a lei federal, a 8.906 de 94. Ele traz as regras mais gerais, sabe? Os direitos, os deveres, o quadro maior. Certo, um mapa geral, digamos. Exato. E aí vem o Código de Ética e Disciplina, o CED. Ele funciona assim como um zoom detalhando essas regras, focando mais nas condutas do dia a dia. Ele pega os princípios do estatuto e torna eles mais concretos, mais aplicáveis na prática. Entendi. Então, um complementa o outro, né? O estatuto dá a direção e o código de ética mostra os passos no caminho. Perfeito, é isso. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso pelos princípios, né? Que são a base de tudo: pessoalidade, confiança mútua. Isso parece meio óbvio, né? Mas as consequências são enormes. Uhum. Fundamentais. A relação advogado-cliente é personalíssima, né? Ela depende dessa confiança. E quando essa confiança quebra? Seja porque o cliente revoga o mandato, tira o poder do advogado, ou o próprio advogado renuncia. Aí, bom, a relação profissional fica inviável, né? Não tem como continuar. Essa confiança é o que permite ao advogado fazer a defesa de forma plena, completa. Faz todo sentido. E ligado nisso, imagino, vem o sigilo profissional. Diretamente ligado. É um dever central do advogado. O artigo 25 do Código de Ética é, assim, muito claro. O sigilo cobre absolutamente tudo que o advogado fica sabendo por causa da função dele. Tudo mesmo? Tudo. O interessante e às vezes surpreendente é a amplitude disso e quanto tempo dura. Ah, é? Sim, ele não acaba quando o caso termina ou o cliente vai embora. O sigilo continua valendo mesmo depois do fim do mandato. Para sempre, basicamente. Nossa! E exceções? Existem, hein? Existem, mas são raríssimas. Muito específicas mesmo. O código fala em grave ameaça à vida ou à honra, envolvendo o advogado ou terceiros. Ou também quando o próprio advogado é, digamos, afrontado pelo cliente e precisa se defender de acusações. Entendi. Situações limite mesmo. Exatamente. E mesmo nesses casos, a regra é: a revelação tem que ser o mínimo necessário para parar a ameaça. E, sempre que possível, o ideal é comunicar o cliente antes de quebrar o sigilo. Muita responsabilidade envolvida aí. Bom, e falando em permitir a defesa plena, isso conecta com os direitos e as prerrogativas do advogado, né? Que são essenciais para ele poder atuar. Sem dúvida. O artigo 7º do Estatuto parece ser o coração disso. Ele fala da inviolabilidade do escritório, por exemplo. Isso quer dizer o quê na prática? Que não podem entrar e pegar os documentos do cliente. É, basicamente isso. Protege os arquivos, os dados, as comunicações que têm a ver com o trabalho do advogado. Não é uma proteção absoluta contra tudo, claro. Tem regras para busca e apreensão, mas a ideia é proteger as informações confidenciais do cliente. Para que a defesa não seja prejudicada por uma devassa qualquer, né? Exatamente. E tem mais, como o direito de se comunicar com um cliente que está preso. E isso é importante, mesmo sem procuração ainda, e de forma reservada, sem ninguém ouvindo. Mesmo sem procuração. Isso é interessante. Sim, porque o direito de defesa nasce antes da procuração formal. É para garantir que a pessoa tenha acesso a um advogado desde o primeiro momento. Mas veja bem, esses direitos, a inviolabilidade, a comunicação reservada, não são privilégios para o advogado, sabe? Hum. Como assim? São garantias para a função. São ferramentas indispensáveis para que o advogado possa trabalhar com independência, sem se sentir intimidado e assim garantir o direito de defesa de qualquer cidadão. Entendi. São garantias da própria justiça, no fim das contas. Isso. Se a gente conecta isso tudo, a gente vê que a imunidade profissional, que está lá no parágrafo 2º do mesmo artigo 7º,
Segue a mesma lógica. Ah, a imunidade por palavras e atos no exercício da profissão. Essa mesma. Ela protege o advogado por manifestações dele durante o trabalho, numa audiência, numa petição. Mas, claro, tem limites, né? Não pode usar isso para cometer crimes como injúria, difamação, desacato. Mas a ideia é permitir uma atuação livre, até veemente se precisar, na defesa dos interesses do cliente. Ferramentas para uma defesa sem medo, então. Exatamente. Defesa livre e destemida. Tá claro. Essas garantias são super importantes, mas como tudo na vida, elas vêm com responsabilidades, né? O material que a gente viu também fala muito dos deveres do advogado. Sim, e são muitos. O artigo 2º do Código de Ética e o 31 do Estatuto trazem vários. Agir com diligência, com cuidado, né? Ser rápido, honesto, leal com o cliente. Essa diligência, por exemplo, se o advogado não é cuidadoso, perde um prazo. Aí as consequências podem ser graves. Prejudica o cliente, às vezes de forma que não dá para consertar. E o advogado pode ter que responder por isso, tanto na OAB quanto na justiça comum, por danos. É sério mesmo? Muito sério. E outro dever fundamental é não fazer captação indevida de clientes. E não tratar a advocacia como se fosse um negócio qualquer, uma mercadoria. Ah, a questão da mercantilização. Isso. A advocacia tem uma função social importante, precisa manter a dignidade. Não dá para sair fazendo propaganda como se vende um produto, ou oferecer serviço de forma indiscriminada só para ganhar cliente. Tem limites éticos bem claros para a publicidade, por exemplo. Entendi. Preservar a sobriedade da profissão. Exato. E além dos deveres, existem situações em que a pessoa nem pode advogar, ou pode advogar só em parte, dependendo do que ela faz, né? O material diferenciava incompatibilidade e impedimento. Pode clarear isso pra gente? Claro. São duas coisas que restringem a advocacia. Estão lá nos artigos 28 e 30 do Estatuto, mas funcionam diferente. A incompatibilidade é uma proibição total. Total. Tipo, não pode advogar de jeito nenhum. Isso. Enquanto a pessoa ocupa certas funções, ela está incompatível com a advocacia. Quem? Juízes, membros do Ministério Público, policiais de qualquer natureza, quem ocupa cargo de chefia ou direção em órgão público. A ideia é evitar conflito de interesses, óbvio, e garantir que essas funções sejam exercidas com total isenção. Ok, faz sentido. E o impedimento? O impedimento é uma restrição parcial para situações específicas. Pensa num servidor público comum. Geralmente, ele pode advogar. Pode. Pode. Mas ele está impedido de advogar contra a fazenda pública que paga o salário dele, ou contra o órgão onde ele trabalha. Percebe? A proibição é pontual, só naqueles casos. No resto, ele pode advogar livremente. Ah, agora ficou bem claro. Incompatibilidade é um não geral, impedimento é um não específico para certas causas. Perfeito. É uma ótima forma de resumir. Então, se a gente junta todas essas peças, os princípios lá do começo, a confiança, o sigilo super rigoroso, depois as prerrogativas que garantem a atuação livre, aí os deveres de agir corretamente e, por fim, essas limitações. Fica muito claro, né? O que exatamente? Que a ética na advocacia é muito mais que só um conjunto de regras para decorar para a prova da OAB. É o que dá, sei lá, legitimidade, respeito, é o que faz a advocacia funcionar de verdade. Exatamente. É o alicerce. Sem essa base ética, a confiança da sociedade na justiça e nos advogados fica comprometida. É a base da confiança pública na justiça, no fim das contas. Sem dúvida. E sabe, pensando nisso tudo, especialmente na rigidez do sigilo, fico pensando numa questão que talvez seja interessante para quem nos ouve refletir também. Qual seria? Imagina que um advogado toma conhecimento de algo muito grave sob sigilo profissional. Algo que não se encaixa perfeitamente naquelas exceções de ameaça à vida ou à honra, mas que aponta para uma injustiça tremenda ou um dilema ético profundo que afeta outras pessoas. Complicado. Pois é. Como esse profissional equilibra o dever absoluto de confidencialidade com outros valores éticos importantes, ou mesmo com um senso de justiça social? Onde fica a linha? Tem algo para se pensar, né? Como navegar nessas águas turbulentas. Nossa, é uma reflexão e tanto mesmo. Deixa a gente pensando. Bom, pessoal, acho que por hoje demos um bom mergulho nesse tema tão essencial da ética na advocacia. Foi uma ótima conversa. Espero que tenha ajudado a clarear alguns pontos. Tenho certeza que sim.
Lembrem-se, entender a ética é fundamental não só para passar na OAB, mas para ser um profissional respeitado e correto. Agradeço muito a sua participação e clareza. Eu que agradeço o convite. E a todos que nos acompanharam, obrigado pela audiência aqui no Concurseja. Continuem ligados nos nossos próximos encontros e confiram também os outros cursos e materiais disponíveis no nosso canal. Até a próxima! Até a próxima.